tarde, boa noite, meus amores deliciosos. Eu espero também que esteja tudo bem quando vocês estiverem vendo esse vídeo, tá? Bom, o que ocorre? Na aula passada, nós conversamos sobre implícitos, que eu disse pra vocês que é super importante, gente, pro Enem é muito, ultra, mega importante. Bom, e o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer os exercícios. Tá na hora, né? Desse módulo. Então, pode me acompanhar, tá? Eu estou na apostila 4, tá? Apostila 4, página 27, tá? Página 27. Lembra que eu estou com o meu texto aqui na frente, igual eu já falei pra vocês, eu sempre tenho um escopo do que eu vou falar. E com exercício, então, nem se fala, né? Haja memória para guardar todos os exercícios do mundo. Mas, enfim, página 27, apostila 4, nós vamos fazer o praticando como sempre, tá? Então, vamos começar com a primeira questão, tá? Que é de 2016. Então, vamos lá. Texto 1. A desculpa dada pelos provedores para o fim da internet ilimitada de que a rede não aguenta o volume de dados é esfarrapada. Se a rede não aguenta, aumentem a rede. O que deve estar acontecendo é a perda significativa de assinantes de TV a cabo para serviços como a Netflix. A solução óbvia para os provedores é tentar barrar essa tendência. No Brasil, a Anatel faz o jogo das grandes empresas e não dos consumidores. Texto forte. Texto 2. O Brasil possui rede de banda larga com capacidade reduzida, velocidade ridícula e qualidade medíocre de sinal. Em lugares de utilizar as receitas oriundas dos preços exorbitantes pagos por seus usuários para aumentar a infraestrutura da rede e a qualidade e a velocidade do sinal, as operadoras, em abjeto concluiu com a espúria agência dita reguladora, vão pelo caminho obviamente mais fácil, limitar a quantidade de dados movimentados. Ok, o povo tá nervoso. Então tá bom. Então, vamos continuar ali. Comando. A leitura das duas opiniões de leitores sobre o mesmo tema permite inferir corretamente que... Lembra que eu falei na videoaula passada? Inferir, né? Ok? Beleza. Então, estamos lidando com a interpretação de texto, principalmente implícitos, tá? Então, vamos lá. Enquanto o primeiro levanta uma hipótese para o motivo da limitação de dados na rede, o segundo limita-se à reclamada situação. Não, os dois textos eles trabalham com a mesma crença, né? Então não, a tá errada. Letra B. Os dois textos perdem a validade argumentativa pela linguagem de baixo calão empregada. Gente, não vou nem terminar de ler. Me fala uma coisa, vocês leram palavrão? Eu li palavrão? Onde que está a linguagem de baixo calão? Não tem, né? Pode ter, sim, né? Digamos assim, ele pode ser mais incisivo, ele pode ser mais forte, mas palavras de baixo calão não lemos palavrão aqui, tá? Letra C. Ambos acreditam, né, a agência reguladora da telefonia, um comportamento que vai de encontro. Lembre-se que é importante a gente conhecer a estrutura ir de encontro e ir ao encontro. De encontro quer dizer contra, ao encontro quer dizer favorece. E aqui tá falando que vai de encontro, isso quer dizer contra, tá? Vai de encontro às necessidades do consumidor. Certinho, perfeito, é isso. Os dois textos vão falar exatamente vão ter essa mesma abordagem aí, tá? Cada um no seu estilo, mas a mesma abordagem. Então a resposta para um é a letra C de cavalinho, certo? Ok? Bora para 2. Então, pegando a 2 de 2017, tá? Folha. Qual é sua maior preocupação com o DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, conhecido como a Bíblia da Psiquiatria? Corremos o risco de todos sermos considerados doentes mentais? Resposta de Allen Francis.
O DSM-5 expandiu ainda mais o que já era um sistema de diagnóstico muito vagamente definido. Tristeza normal, como o luto, por exemplo, torna-se transtorno depressivo maior. Comer em excesso torna-se transtorno da compulsão alimentar. Ataques de birra de crianças podem se tornar transtorno do temperamento irregular. O esquecimento na velhice passa a ser transtorno neurocognitivo leve. E as crianças normais são diagnosticadas com déficit de atenção e hiperatividade. Ok. Folha. Qual a influência que as grandes farmacêuticas exercem nessa tendência? As multinacionais farmacêuticas não têm qualquer influência direta sobre as decisões do DSM, mas aproveitam qualquer oportunidade para criar desordens psiquiátricas. Eu acredito, por exemplo, que as farmacêuticas sejam as responsáveis por essa falsa epidemia de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e transtorno bipolar. Ok. De acordo com o texto, letra A. O problema mais importante na área da psiquiatria é a universalização do acesso a tratamentos médicos. Nossa, universalização. Cada um tem um problema psiquiátrico e o texto fala que determinadas situações em excesso é que podem conduzir a transtornos. Então a gente não pode sequer mencionar na ideia, cogitar a ideia de universais. Letra B. O progresso científico do diagnóstico psiquiátrico pressupõe a autonomia absoluta de cada indivíduo, Na verdade, a gente fala de um progresso científico, claro que sim, Mas o problema é quando fala pressupõe a autonomia absoluta de cada indivíduo, não é isso? Na verdade, o texto está falando que ações em exagero do cotidiano é que pode gerar transtornos. Não é isso? É o que está falando. Comer demais, o texto fala isso, Se uma pessoa está em luto, sofrimento, em exagero, é isso que o texto está falando. Então a B está fora. Letra C. Há tendências preocupantes de patologização e medicalização de comportamentos cotidianos. Sim. O texto, no final, ele vira e fala que acredita que as agências farmacêuticas são as grandes responsáveis, digamos assim, pelas falsas epidemias de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, Então a letra C está corretíssima e é a nossa resposta. C de cavalinho, certo? Beleza. Então, bora para a próxima. Calma que eu tô subindo aqui. Aí. Próxima, textão, como sempre, Então vamos lá. O mundo como pode ser uma outra globalização. Podemos pensar na construção de um outro mundo a partir de uma globalização mais humana. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases técnicas que o grande capital se apoia para construir uma globalização perversa. Mas essas mesmas bases técnicas poderão servir a outros objetivos. Se forem postas a serviço de outros fundamentos sociais e políticos, parece que as condições históricas do fim do século XX apontavam para essa última possibilidade. Tais novas condições tanto se dão no plano empírico quanto no plano teórico. Ok. Considerando o que atualmente se verifica no plano empírico, podemos, em primeiro lugar, reconhecer um certo número de fatos novos, indicativos de emergência de uma nova história. O primeiro desse fenômeno é a enorme mistura de povos, raças, culturas, gostos em todos os continentes. A isso se acresce graças ao progresso da informação. A mistura de filosofia em detrimento do racionalismo europeu. Um outro dado de nossa era, indicativo da possibilidade de mudanças, é a produção de uma população aglomerada em áreas cada vez menores, o que permite
um ainda maior dinamismo àquela mistura entre pessoas e filosofias. As massas de dinamismo, perdão, as massas que falava Orteguei, acho que é isso, na primeira metade do século, a Rebelião das Massas de 1937 ganha uma nova qualidade em virtude da sua aglomeração exponencial e da sua diversificação. Trata-se da existência de uma verdadeira sociodiversidade, historicamente muito mais significativa que a própria biodiversidade. Junte-se a esses fatos a emergência de uma cultura popular que se serve dos meios técnicos, antes exclusivos da cultura de massa, permitindo-lhe exercer sobre essa última uma verdadeira revanche ou vingança. É sobre tais alicerces que se edifica o discurso de escassez, afinal descoberta pelas massas. A população, aglomerada em poucos pontos de superfície da Terra, constitui uma das bases de reconstrução e de sobrevivência das relações locais, abrindo a possibilidade de utilização ao serviço dos homens do sistema técnico atual. No plano teórico, o que verificamos é a possibilidade de produção de um novo discurso, de uma nova metanarrativa, um grande relato. Esse novo discurso ganha relevância pelo fato de que, pela primeira vez na história do homem, se pode constatar a existência de uma universalidade empírica. A universalidade deixa de ser apenas uma elaboração abstrata na mente dos filósofos para resultar na experiência ordinária de cada pessoa. De tal modo, em um mundo datado como o nosso, a explicação do acontecer pode ser feita a partir de categorias de uma história concreta. É isso também que permite conhecer as possibilidades existentes e escrever uma nova história. O texto é bom. O texto é bom. Ok, vamos lá. O segundo parágrafo é constituído a partir de enumeração de uma série de fatos sociais que, segundo o autor, indicam possibilidade de emergência de uma nova história. Esses fatos são... Ok, então agora a questão direcionou a gente para o segundo parágrafo do texto, tá? Lembrando que o segundo parágrafo começa com: considerando o que atualmente se verifica no plano empírico, e ele segue até, permitindo-lhe exercer sobre essa última uma verdadeira revanche ou vingança. Ok, então a gente quer, né? A questão quer que a gente perceba quais são esses fatos. Muito bem, nesse caso, a resposta desta questão é a letra D, tá? Por que, Liliane? A letra D fala hibridismo étnico-cultural, mescla filosofia, concentração e diversificação demográfica em pequenos espaços urbanos, apropriação das tecnologias por parte da cultura popular. Tudo bem? Então, o que a gente percebe? Que esse hibridismo étnico-cultural é, na verdade, o que o texto fala na enorme mistura de povos, certo? Ok? Bom, e aí, quando fala que mescla filosofia, né? Quando ele utiliza o trecho da seguinte forma: graças ao processo de informação e à mistura de filosofia em detrimento do racionalismo europeu. Qual a outra parte da alternativa? Quando fala a concentração e diversificação demográfica em pequenos espaços urbanos. Aonde o texto fala isso? O texto fala em produção de uma população aglomerada em áreas cada vez menores, tá? Então é por isso que a resposta dessa aí é a letra D de dado, certinho? Beleza. Ainda sobre o mesmo texto, no enunciado, é sobre tais alicerces que se edifica o discurso da escassez, afinal descoberta pelas massas. A parte, afinal descoberta pelas massas, estabelece o seguinte pressuposto. Gente, pressuposto foi o que nós conversamos na aula passada. Lembrando que pressuposto é quando a gente tem uma afirmativa e a partir dessa afirmativa é que a gente pode, né, inferir
o implícito. Ok, beleza. Então a frase é, afinal descobertas pela massa, ok? O que a gente percebe, né, através desse pressuposto? A escassez já existia antes de as massas descobrirem. Quando ele fala afinal descoberta, quer dizer, a gente entende que ela já existia antes, elas só não tinham sido descobertas. Então é por isso que a resposta é a letra C de cavalinho, ok? Ok, beleza, sendo assim, vamos lá, tá? Ocorre o seguinte, gente, meu tempo está quase no final, tá? Então, eu vou fazer agora a 6, pode ser? Porque eu acho a 6 bem relevante. Então, você dá um pulo para 6 aí para mim, tá? Então, vamos lá. Uma obra de arte é um desafio. Não a explicamos, ajustamos-nos a ela. Ao interpretá-la, fazemos uso dos nossos próprios objetivos e esforços. Dotamo-la de um significado que tem sua origem nos nossos próprios modos de viver e de pensar. Numa palavra, qualquer gênero de arte que, de fato, nos afete, torna-se deste modo arte moderna. As obras de arte, porém, são como atitudes inacessíveis. Não nos dirigimos a elas diretamente, mas contornamo-nas. Cada geração as vê sobre um ângulo diferente e sobre uma nova visão. Nem se deve supor que um ponto de vista mais recente é mais eficiente do que o anterior. Cada aspecto surge na sua altura própria, que não pode ser antecipada nem prolongada, e todavia o seu significado não está perdido, porque o significado que uma obra assume para uma geração posterior é o resultado de uma série completa de interpretações anteriores. Ok? De acordo com o texto, a compreensão do significado de uma obra de arte pressupõe, ok, letra D, o acúmulo de interpretações anteriores, tá? É um pressuposto. Isso quer dizer o seguinte: o texto fala que cada nova geração interpreta a arte de acordo, digamos, com o que lhe é possível, né? E que essa interpretação dessa nova geração, ela só é possível porque houve outras interpretações de gerações anteriores. Então, é por isso que a resposta é a letra D de doido. Certinho? Então, beleza. Olha, meus amores, então nós finalizamos essa parte aí, tá? De implícitos, pressuposto e subentendidos. Certinho? Ok. Na próxima videoaula nós vamos dar seguimento a essa questão de interpretação de texto. A gente vai voltar mais para a questão do Enem mesmo, tá bom? No mais, um grande beijo para vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, muita paz para vocês. Tchau, gente. Fiquem com Deus.